Olá! Hoje a gente vai desvendar o Yin e o Yang, né? A gente ouve tanto falar de Yin e Yang, o Yin e Yang ele é tão falado e tão famoso na medicina chinesa, né, em tantos outros lugares. Na verdade, eu acho que ele é um dos conceitos mais importantes da medicina chinesa, né? Acho que tudo dentro da medicina chinesa acaba envolvendo e finalizando ali no Yin e no Yang, né? E o Yin e Yang é um conceito que ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é profundo. E por ele ser muito diferente do nosso pensamento ocidental, às vezes ele é um pouco difícil de entender, tá? Mas a gente vai chegar lá. E a referência mais antiga que a gente tem do Yin e do Yang é do Livro das Mutações, em 700 a.C. Então é bem lá de trás que vem esse conceito do Yin e do Yang. Ele foi desenvolvido por uma escola que chama Escola Yin e Yang, que também é chamada de Escola Naturalista. E provavelmente ele surgiu a partir da observação da natureza, né? Acredita-se que os camponeses eles observavam a natureza e começaram a observar que o dia se transformava em noite, a noite se transformava em dia, e essa alternância cíclica, né, foi se desenvolvendo em Yin e Yang, né? O dia correspondendo ao Yang e a noite correspondendo ao Yin. E aí a gente tem, se o dia ele é Yang, então a luminosidade, o sol, o brilho, a atividade também são Yang. E se a noite corresponde ao Yin, a gente tem que escuridão, a lua, a sombra, o descanso correspondem ao Yin, né? Só que nada vai ser totalmente Yin ou totalmente Yang. Dentro do Yang você tem a sementinha do Yin e dentro do Yin você tem a semente do Yang. Então um contém o outro, né? E, e eles vão se intertransformando por causa disso. Então, por exemplo, meio-dia você tem o sol lá, né, mais forte. Então você tem o Yang máximo. E aí esse Yang máximo, ele tem a sementinha do Yin ali dentro que começa a aumentar, né, durante o entardecer. Então o Yin dentro do Yang vai aumentando até que vem um Yin máximo, que é a meia-noite. E aí à meia-noite você tem a sementinha do Yang ali dentro do Yin que vai aumentando durante o amanhecer, né? Então percebe que é, né, algo cíclico, né? E o Yin e o Yang, então, eles são forças opostas, complementares e formam uma unidade. Acho que isso talvez seja mais difícil para a gente entender, porque na nossa visão ocidental, o que é oposto talvez não possa ser complementar, né? Mas eles são dessa forma, eles são opostos, complementares e juntos eles formam um só, né? E a gente tem que a energia yang primordial ele é o esperma do homem, que se junta à energia receptiva yin da mulher. E aí esse encontro de yin e yang vai formar o gameta, né? Esse gameta ele vai formar a unidade, né? E essa unidade ele vai se dividindo ali em células, né, para formar o embrião, e dentro desse embrião vai ter toda a organização energética dos meridianos yin e yang. Então, o yin e yang também mostra, né, essa perpetuação da espécie, né? E aí a gente tem 4 aspectos que são importantes assim do Yin e Yang para a gente conseguir entender o que é Yin e Yang, que é a oposição, né, mostrando que existe essa oposição, só que ela é uma oposição relativa. Então, por exemplo, você tem o calor, ele é Yang, né, e o frio, ele é Yin. Só que o clima do Rio de Janeiro é mais Yang em relação ao clima de Curitiba, né? Então seria Yang e Yin. Agora, o clima do Rio de Janeiro é Yin em relação ao clima, talvez, do Nordeste. Então essa oposição ela é relativa. Existe uma interdependência entre o Yin e o Yang. Então um depende do outro para existir. O dia vai depender da noite, a noite depende do dia. Um sem o outro não existe. Você tem a intertransformação, que a gente viu ali, né? Que o Yin se transforma em Yang, o Yang se transforma em Yin. Só que para essa intertransformação acontecer, precisa de 2 coisas. Precisa de um estado interno, que é, por exemplo, um ovo, né? Para ele se transformar num pintinho. Ele tem que ter aquela condição interna para ele se transformar, né? E aí, a partir de um calor externo, de todas as condições ali, ele vai se transformar num pintinho. Porque ele tem essa condição interna. Agora, se uma pedra ela recebe o mesmo calor, né, nas mesmas condições do ovo,
ela não vai se transformar no pintinho, porque não existe essa condição interna. Então, para existir a intertransformação, precisa existir essa condição interna. E precisa existir também o tempo, porque para um ovo se transformar no pintinho, precisa de um tempo específico ali de formação, né? E esse tempo, então, é necessário para ocorrer qualquer intertransformação. E existe também o consumo mútuo, que é quando o yang está muito alto. Quando o yang está muito alto, ele vai consumir o yin. Quando o yin estiver muito alto, vai consumir o yang. Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, assim, essa oposição, ela é importante, né, na medicina chinesa para a gente entender quando chega um paciente, para a gente entender o que ele está apresentando, quais são os sintomas que ele está apresentando, se são sintomas yin ou se são sintomas yang, né? Então, vou dar alguns exemplos curiosos, né? Chega uma pessoa com um furúnculo. Um furúnculo, ele tem característica de ser quente, né, de ser vermelho e às vezes tem uma secreção mais amarelada. Tudo isso representa calor, tudo isso representa yang, né? Então é uma característica yang. Agora, chega uma pessoa com uma dor nas costas e essa dor ela é mais fria, ela é uma característica mais yin, né? Uma pessoa que que é muito ativa, que fala muito, que fala alto, tem características mais yang. Uma pessoa que já fala baixo, que fala pouco, ela já tem características mais yins. Então, assim, essa oposição entre o yin e yang é importante pro médico acupunturista entender, né, o que está apresentando ali para ele, né, para fazer o diagnóstico chinês. Dentro do consumo mútuo, né, a gente tem que o yin e o yang dentro da gente, eles ficam numa tentativa de equilíbrio dinâmico. Não existe o equilíbrio perfeito ali de yin e yang, né? Através da nossa fisiologia, né, da micção, do suor, vai existindo um equilíbrio dinâmico. Então, né, num dia muito quente, você sua, num dia mais frio, você treme para fazer um calor, né? Então, você tem esse equilíbrio dinâmico. Só que existem também algumas formas patológicas de desequilíbrio, né, que podem acontecer, que é, por exemplo, um excesso de energia yin, um excesso de frio, ele vai consumir a energia yang, e aí a pessoa vai ter sintomas de frio, porque o frio corresponde ao yin. Num excesso de energia yang, no excesso de calor, né, vai ter o consumo de energia yin, e a pessoa vai ter sintomas de calor. Só que aí vem um ponto, né? Isso é fácil de entender, só que vem um ponto que complica, que é, quando você tem uma deficiência da energia yang interna, parece que a sua energia yin está aumentada, mas só parece, ela é aparente, né? Então, nesse caso, a pessoa ela tem sintomas de frio, né? Só que é um frio por deficiência de yang. Né? Não é um frio por excesso, como no caso do excesso de frio. E também pode acontecer uma deficiência da energia yin, então uma deficiência da energia do frio, né? E aí você tem sintomas que vão aparecer sintomas de calor. Só que é por um sintoma por deficiência, não é por excesso. E por que é importante, né, a gente entender essa diferença? Porque é muito diferente dois pacientes eles podem chegar. Esses dois pacientes, eles têm sintomas de calor. Só que a gente tem que entender qual paciente que está apresentando um sintoma de calor por excesso, porque tem muito calor, muita energia ali de calor que está consumindo a energia yin dele, ou um paciente que tem uma energia de calor por deficiência, né, que tem uma deficiência da energia yin e aí parece que tem um calor ali excessivo. E por que é muito importante entender isso? Porque são pacientes com sintomas que podem ali ser parecidos, mas que o tratamento vai ser completamente diferente. Então, porque um paciente que está com excesso, você tem que tirar essa energia em excesso, você tem que dispersar essa energia, expulsar. E agora um paciente que está com deficiência, você tem que tonificar, você tem que nutrir essa deficiência, né? Então, por isso é importante entender essas diferenças.